Marcos 8. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, fitou com os olhos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aí ele chama, então, convocando a multidão. Quando ele repreendeu o diabo, Pedro nem sabia. Agora, amado, olha que coisa dele. Pedro andou com Cristo. Pedro aprendeu lado a lado com Cristo. Antes, ele chega a ter uma revelação dizendo que Cristo era ungido, o Filho de Deus. E Jesus vai ali e até elogia ele: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que te revelou. Pedro tem, no momento, uma revelação de Deus, e logo está dando lugar ao inimigo, falando para Jesus que ele não tinha que morrer, e era necessário Jesus Cristo morrer. Era necessário ele ir cumprir aquilo que Deus determinou para ele. E quando, louvado seja o nome do Senhor, Jesus o repreende, ali tinha um espírito terrível. E Pedro, um homem que andou com Cristo, um homem que estava lá com Cristo, estava dando lugar ao diabo. Imagine hoje, quando tem pessoas, quantos pastores, quantos que se dizem apóstolos, falando coisas que não se deve falar, que aparentemente aos olhos dos homens, esta é a palavra de Deus, é isso que eu queria ouvir. Você pode imaginar aquela multidão que estava com Cristo, quando Jesus, o ponto de referência dos homens, o que multiplicava pão, o que multiplicava peixe, o que fazia com que a água era transformada em vinho, o que fazia milagres e maravilhas, fazia coxo andar, fazia cego enxergar. De repente ele vem dizendo que tem que morrer, ser rejeitado e sofrer muitas coisas. Pedro, quando fala aquilo também, muitas pessoas queriam falar a mesma coisa, mas algumas teriam vergonha. Talvez algumas pessoas que estavam naquela multidão não tinham uma oratória, eram pessoas acanhadas. Quando Pedro falou aquilo aos olhos de todos, poxa, está certo. Pedro falou: perfeito, o nosso mestre não pode morrer e nem ser rejeitado, porque tem palavras de vida. Meu Deus, meu Deus. Mas Jesus sabia que tinha que morrer, porque ele morreu, amado. Ele ia resgatar o homem da lei, ele ia resgatar o homem da maldição da lei, aleluia. Ele ia destruir o corpo do pecado. E Satanás estava ali, influenciando Pedro a falar aquilo. E quantas pessoas ali, quantos pastores sendo guiados por Satanás, e nem sabe, porque Pedro também não sabia. Pedro não sabia que aquela frase que ele pronunciou procedia do maligno, porque Cristo, como Filho de Deus, viu que por trás daquela frase estava Satanás, e ele disse: arreda de mim, Satanás, porque tu cogita as coisas da terra e não as coisas de Deus. Quem está entendendo, levanta a tua mão e dá glória a Deus. Aí Jesus, amado, bendito seja o nome do Senhor. Verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, quer dizer, ele convocou a multidão, vem cá todos para perto de mim, e convocou os apóstolos, os discípulos, vem cá também. Escuta o que eu vou falar para vocês. Disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Você não quer sofrer? Você não quer ser rejeitado? Você não quer morrer? Negue. Porque eu vou dar o exemplo. Eu estou sendo rejeitado pela natureza